turma! Estamos de volta pelas ondas do canal Educação para mais uma aula de geografia. Queria dar aí, mais uma vez, o meu boa noite a Santiago Portela, o Alan Everton, o Dorival Costa, Dorival, me lembrei agora do Dorival Júnior, que hoje, jogo do Flamengo, olha só, Dorival, um abraço aí, cara. Show de bola, irmão. E no nosso segundo episódio de hoje, nós vamos tratar a origem da agricultura, continuando o nosso episódio. E olha só, ainda falando sobre agricultura, acompanha a leitura. A história da agricultura sugere que essa prática existe há mais de 12 mil anos, tendo sido desenvolvida durante o período neolítico, como eu falei para vocês, sendo um dos processos constitutivos das primeiras civilizações. Primeiras civilizações. Ou seja, o homem deixa de ser nômade e passa a ser sedentário, ou seja, ele vai se fixar no lugar. E aí é uma coisa muito interessante. Ó, a partir da agropecuária, o homem vai produzir, nós vamos ter a produção de alimentos. Produzindo alimentos, nós vamos criar os primeiros núcleos de povoamento. Criando esses núcleos de povoamento, nós vamos passar a formar as primeiras cidades. E quando nós criamos as primeiras cidades, nós vamos criar as primeiras civilizações, os primeiros povos. Nós vamos ter os primeiros povos ou civilizações. Isso tudo no Neolítico. Olha, gente, porque assim, o homem vai se fixar no lugar, ok. Vai deixar de ser nômade e passar a ser sedentário. Entendi. Mas e aí, professor? Aí a gente vai fixando-se num lugar, produzindo alimento naquele lugar. Esses alimentos, eles vão começar a sobrar. Atenção para esse detalhe. Os alimentos vão começar a sobrar. E quando os alimentos começam a sobrar, turma, a gente precisa armazenar esses alimentos para não estragar, né? Para sempre ter. Aí o homem vai começar a armazenar os alimentos. Quando ele começa a armazenar os alimentos, ele precisa guardar esses alimentos, precisa fiscalizar esses alimentos. Aí pessoas não vão mais plantar e criar, vão cuidar só dos armazéns. Olha só o que eu estou dizendo, essas pessoas vão cuidar só dos armazéns. Aí vai começar a surgir profissões fora da agricultura. As pessoas simplesmente vão ficar nesses armazéns cuidando deles. Aí surgem os primeiros exércitos para proteger. E esses armazéns que guardavam os alimentos precisavam ser administrados. Aí surge o povo da administração, da fiscalização, do controle. Olha, gente, o que eu estou dizendo para você é que vai surgir uma galerinha que vai só administrar o armazém, proteger o armazém, cuidar do armazém. Essas pessoas vão se tornar o quê? O Estado, gente, os primeiros governos. E aí os mais administradores vão cuidar e vão começar a herdar esses armazéns. Aí surge o governo, a hierarquia, os reis, né, os faraós, os emir. Vão surgir aí os czares, os reichers. Vão surgir aí, dependendo dos lugares, os caciques, né? E cada comunidade, os primeiros povos, vão, a partir dos armazéns,
Ó, olha o que eu vou voltar aqui. As pessoas que protegiam o exército, as pessoas que administravam, dão origem ao governo. E os outros, para comer mais facilmente, tinham que buscar nos armazéns, não é isso? É. O que é que eles faziam? Preferencialmente começaram a morar nos arredores desses armazéns que guardavam alimentos. Aí, gente, surgem os armazéns, pessoas morando. Aí nós vamos ter aquele aglomerado de pessoas com suas casas. Aglomerado de pessoas com suas casas morando em volta, próximo dos armazéns. Isso vai dar origem ao quê? Isso vai dar origem, turma, às primeiras cidades. Professor, quer dizer que as primeiras cidades lá do Neolítico, as primeiras cidades, elas surgem em volta dos armazéns. Comunidades. Aí o homem vai começar a sair lá da zona rural, turma, e começar a se dirigir para os armazéns. Buscando o quê? Comer mais facilmente. Estar mais protegido, porque os armazéns onde eles ficavam, as pessoas estavam mais protegidas de invasões de outros povos, né? E é aí que surgem os primeiros núcleos urbanos. Professor, quer dizer que ao longo da história, as primeiras cidades surgem em volta dos antigos armazéns. Foi aí que a agricultura contribuiu para o surgimento das cidades. As primeiras cidades foram graças ao desenvolvimento da agricultura e da pecuária. Porque se nós fôssemos e continuássemos sendo nômades, não nos fixamos em um lugar, a gente nunca ia criar uma coisa chamada cidade, nunca, porque ficaríamos andando de um lado para outro e isso dificultaria o surgimento dessas cidades. Olha só. No entanto, com o advento da industrialização, atenção turma, industrialização e da modernidade, essa concepção foi gradativamente se alterando. Cada vez menos as cidades dependiam do campo e cada vez mais o campo dependia das cidades. Isso é uma coisa muito interessante. Olha, a indústria, atenção, ela vai inverter as coisas. A indústria. Antes, olha só, antes delas, a cidade era mais importante. Após as indústrias, após elas, eram mais não, gente, fazendo uma correção aqui, por favor. Era menos, era menos importante. Após elas, a cidade passou a ser mais importante do que o campo. Não entendi. Vamos lá. Antes das fábricas, a maior parte da população vivia no campo. A produção era maior no campo. A maior parte da riqueza era gerada no campo.
Quem dominava era o campo. Antes das fábricas, turma, as cidades eram muito pequenas, dependentes do campo. Vamos lá. Roma, os romanos, o Império Romano. Onde é que vivia a maior parte do povo romano? Não era em Roma, na cidade. Não, era no campo. A maior parte dos romanos viviam na zona rural. A riqueza de Roma vinha do campo, onde tinha mais trabalhador no campo. Isso foi durante o século, a Idade Antiga, isso foi depois de Cristo, isso foi na Idade Média. Ah, meus amigos, no Renascimento comercial. Mas depois da indústria, no século XVIII e XIX, que surgem as indústrias dentro da cidade, aí a cidade passa a ser mais importante que o campo. Quer dizer, professor, que quem realmente deu mais importância à cidade fora a indústria. Porque a indústria vai gerar riqueza. A indústria vai gerar emprego. A indústria vai atrair o homem do campo. A indústria vai fazer com que a cidade produza e se enriqueça muito mais. Consequentemente, como a indústria vai se enriquecer, aliás, a cidade vai enriquecer com a indústria, ela vai passar a explorar o campo. A cidade vai passar a dominar o campo, a controlar o campo. E é assim hoje, viu, gente? A indústria, aliás, as cidades hoje, elas são muito mais importantes do que o campo. Porque a cidade hoje emprega mais pessoas, tem mais comércio na cidade, no serviço, né? Na própria fábrica que está na cidade. E a cidade passa a consumir os produtos do campo, a dizer o que quer. Olha só o que eu vou dizer. A cidade impõe ao campo. Porque onde é que está o governo? É na cidade. Onde é que estão os investimentos que vão para o campo? Está na cidade. As tecnologias que vão ser usadas no campo saem da cidade. As políticas. Onde é que está o governo? Na cidade. Tecnologia? Na cidade. Dinheiro para investir? Está na cidade. Quem é que mais consome os produtos do campo? Não é o próprio campo, é a cidade. Olha, gente. A maior parte dos alimentos produzidos são consumidos dentro da cidade. Então, não esquece desse detalhe interessante. A indústria ganha importância. A cidade se torna mais importante. Mas antes das indústrias, o campo era mais importante. Porque a riqueza vinha dele, o comércio era nele. O campo, gente, o campo era muito forte antes da indústria. Mas depois da indústria, não, a cidade tomou de conta. A cidade passou a ser gigante, se tornando metrópole, megalópole, né? Olha só. Com o passar das 3 revoluções industriais, a prática da agricultura atual fundamenta-se em procedimentos avançados que detonam uma nova característica para o espaço geográfico. Gente. Quando a tecnologia evolui, o que vai acontecer? Nós vamos ter a evolução da tecnologia. E essa tecnologia vai dar um zoom na produção do campo. Essa tecnologia, ela vai expandir uma nova produção. Olha essa imagem aí. Na primeira imagem que eu coloquei, tinha um agricultor com uma foice na mão, um instrumento na mão, né? E o agricultor lá caminhando, né? Na primeira imagem que eu coloquei.
Nessa imagem que vocês estão vendo aí, cadê o agricultor? Está lá dentro daquela máquina, do trator, de uma colhedeira. Com isso, gente, com a tecnologia, as fábricas deixaram, o campo, as plantações, as fazendas, deixaram de ser lugar de pessoas e passaram a ser lugar de máquinas. É a revolução agrícola. É o que os historiadores e economistas chamam de a Revolução Verde. Revolução Verde. Porque o campo vai se modernizar assustadoramente. Agora eu queria mostrar para vocês os elementos da agropecuária. Existem 3 elementos da agropecuária. Eu vou anotar aqui para explicar depois, rapidinho. Agropecuária. Repito, se um desses 3 elementos faltar, não tem agropecuária. Só existe agropecuária se tiver se tiver os três. Primeiro é a terra. Professor, como é que eu vou plantar? Como é que eu vou criar? Como é que eu vou plantar e criar sem a terra? Tem que ter a terra, gente. Eu divido no campo, na zona rural, 2 tipos de terra. A produtiva ou a improdutiva. A produtiva, o nome diz tudo. Está se produzindo nela. Está plantando, está criando. Estão fazendo alguma coisa nessa terra. Ela é produtiva. A improdutiva, estão fazendo nada. Ou porque não tem dinheiro, ou porque não tem condições de infraestrutura, ou porque quer só vender a terra. Tem gente que compra terra no campo só para vender mais cara. Não, eu não planto não, eu só compro para vender. Então, tem as que produzem e as que ninguém fazem nada. Capital. Dinheiro. Hoje, meus amigos, só existe a agricultura se tiver dinheiro. Uma vez um aluno fez a pergunta, professor, eu não concordo. Eu digo, por quê, rapaz? Eu não concordo, porque nem todo agricultor
Para plantar ou criar, precisa de dinheiro. O que você acha? Eu digo que você está certo. Nem todo agricultor, para plantar ou para criar, precisa de dinheiro mesmo, não. Mas a agricultura precisa. Ah, então não estou entendendo. Vai entender agora. Vamos supor que você me diga, olha, professor, eu conheço um pessoal que planta e cria sem R$ 1. Eu, de que pessoal? Aí ele vai dizer, é lá perto da minha cidade. Como é que eu faço para chegar lá? Aí ele vai dizer, tem uma estrada, professor. Eu, de quem foi que fez essa estrada? Foi o governo. Ah, tá. Lá tem eletricidade? Tem, professor. Quem foi que colocou essa energia lá? Foi o governo, professor. Ah, tá. Essas pessoas lá que plantam, o que elas fazem? Elas se alimentam e o que sobra? Elas vendem. Ah, elas vendem. Aonde? Na feira. Lá na porta da propriedade. Ah, ela bota uma latinha lá e vende. É. Bom, quando eu digo que a agricultura precisa de dinheiro, não somente na mão do plantador e criador, não, lá do pessoal que você falou. Mas quando você me diz que tem estrada lá e tem energia, é porque o governo fez. E o governo, para colocar estrada e energia, ele precisa de quê? De dinheiro. Ah, senão ele não ia produzir lá sem. E quando você diz que essas pessoas vendem a sobra, o excedente na feira, alguém para comprar ou na beira da estrada tem que ter dinheiro, gente. Claro, gente, eu sei que existem ainda civilizações tradicionais, como os índios lá na Amazônia, os aborígenes australianos, os esquimós canadenses, os das tribos africanas. Eu sei que existem esses povos tradicionais, que ainda mantêm a sua tradição pura. Mas, de maneira geral, gente, esses que vivem na selva, encravados nas florestas, tirando esses, não adianta, sem dinheiro. Porque quando eu digo dinheiro, não é só na mão do que planta e que cria, é do governo, do banco que vai emprestar para os agricultores. Às vezes o cara só não tem R$ 1 para fazer um projeto agrícola. Pede ao emprestado ao banco, rapaz. O banco te presta. Então ele tem que ter dinheiro. O capital ou dinheiro, eu classifico ele em produtivo ou especulativo. O produtivo é quando eu uso esse dinheiro para plantar. Eu vou comprar semente, trator. Eu vou pegar esse dinheiro aqui e vou usar para plantar ou para criar. Isso é produtivo. O especulativo diz, não, eu não produzo nada, mas eu pego meu dinheiro e compro safra de agricultor para vender mais caro. Não, eu não crio animal não, mas eu pego o meu dinheiro e compro animais de criadores para vender mais caro. Isso é especulação, tudo. Então tem um capital que é usado mesmo para produzir, para plantar e para criar. E tem um capital, ou seja, dinheiro que é usado só para ganhar dinheiro em cima do dinheiro, especulando. E o trabalho? Não existe agropecuária, turma, sem trabalhador, sem trabalho, sem mão de obra. Professor, mas aqui para nós, eu não concordo. Por quê? Eu já ouvi falar que existem fazendas que só tem praticamente máquinas. Tratores. Aí vem cá, menino, e quem é que pilota esse trator? Quem é que dirige ele? Ah, é um rapaz lá. Isso não é trabalho, não. Quem é que faz a manutenção desse trator? Ah, é um rapaz lá. E isso não é mão de obra, não. Quem foi que instalou o projeto de irrigação lá? Foram os trabalhadores. Isso é mão de obra. Ah, poxa. Ó, gente, pode ser topada de tecnologia, fazenda. Mas alguém vai ter que implementar, fazer a manutenção, instalação e o uso dessas tecnologias. Então, tem que ter trabalho. Sem mão de obra,
nós não temos agropecuária. E a mão de obra, gente, o trabalho no campo, atenção, o trabalho no campo, eu divido em agrícola e não agrícola. Não entendi, professor. O que é um trabalhador agrícola? Trabalhador agrícola é aquele que realmente planta, cria. Ele está lá plantando. Ele está lá criando. Ele é um trabalhador agrícola. E o não agrícola? O não agrícola, gente, ele não planta e nem cria. Mas ele é um operador de máquina. Ele é que administra a fazenda. É o vigia da fazenda. Porque essas fazendas modernas, turma, essas grandes fazendas modernas, tem um povo que administra ela, fiscaliza, protege, faz a limpeza. Essas fazendas, gente, tem muito agrotóxico. Aí tem trabalhadores só para cuidar dos agrotóxicos, fazer a manipulação. Olha, gente, tem muitas fazendas que tem até aviões monomotores para fazer a pulverização. Jogar lá os agrotóxicos. Aí joga agrotóxico. E esse avião, ele só voa se tiver um piloto. Aí eles contratam pilotos para ficarem lá, só pulverizando. Aquele piloto, aquele vigia da fazenda, o administrador da fazenda, contador da fazenda, o manipulador de produto químico, os mecânicos que vão cuidar das... Esse povo todo que eu estou falando, turma, eles não plantam, eles não criam, mas eles trabalham no campo. Ou seja, eles são não agrícolas. Trabalhadores não agrícolas, são os que estão lá na fazenda, lá no campo, lá na zona rural, mas não estão plantando e nem criando. Eles estão fazendo outras atividades. E o mais interessante, turma, é que com a modernização do campo, da agropecuária, esse tipo de trabalho só aumenta. Porque a tecnologia, a modernização, a máquina, gente, ela desempregou o trabalhador agrícola. Esse aí está perdendo emprego. O trabalhador agrícola está perdendo emprego. Agora, o não agrícola, com a tecnologia que opera a máquina, que está lá naquelas fazendas modernas, esses não agrícolas estão ganhando emprego e é muito. Estão ganhando muito emprego, porque até... Gente, agora é o seguinte, meu amigo, isso mostra também que com a modernidade, para você trabalhar nessas fazendas modernas, você precisa ter conhecimento. Precisa ter conhecimento. Não dá para você trabalhar numa propriedade moderna dessa sem saber operar uma máquina, entender de agrotóxicos, de equipamentos, de sementes. Gente. Se uma pessoa chegar numa fazenda dessa, galera, só eu vim procurar emprego aqui. Aí o dono, o que você sabe fazer? Eu sei plantar, criar animais. Não, aqui não tem emprego para você não. Essa fazenda aqui, meu amigo, ela é muito moderna. Aqui não tem emprego para agricultor que planta e cria, não. Você sabe operar uma máquina? Não. Você sabe trabalhar com agrotóxicos? Também não. Você entende de segurança? Nunca fui segurança. De administração? Também não. Você sabe fazer manipulação de produto químico? Também não. Meu amigo. Aí para você fica difícil. Hoje o campo se modernizou muito, muito. E essa modernização, ela vai impactar no trabalho no campo. Olha a leitura. Classificado como um meio técnico, científico, informacional, hoje existem técnicas avançadas
em manejo dos solos, máquinas, colhedeiras, que realizam o trabalho de dezenas ou até centenas de trabalhadores. Aí é o lado perverso, porque eu acabei de falar do lado legal, que gera emprego não agrícola. Só que a tecnologia, turma, ela gera desemprego no trabalho, desemprego no trabalho agrícola. Eu estou querendo dizer, turma, que aquele que planta e cria o trabalhador agrícola, esse está perdendo emprego. O trabalhador agrícola está perdendo emprego. E é muito. O trabalhador agrícola, para plantar e para criar, turma, tá difícil. Porque a máquina vem substituindo. E o pior, turma, que a modernização do campo, olha o que eu vou dizer aqui para vocês. A modernização do campo, essa modernização do campo, turma, ela está gerando o velho êxodo rural. Ou seja, eu tenho uma população que está saindo do campo e vindo ou vinda para a cidade. É aí onde dá o problema. Com a modernização, eu tenho o êxodo rural. Êxodo rural é a migração. Êxodo rural, gente, para quem não lembra, é a migração. De quê? De uma população que sai do campo e vem para a cidade. E essa população, quando sai do campo para a cidade, ela vai inchar a cidade. As nossas cidades, com a modernização do campo, no Brasil principalmente, essa população vindo para a cidade, ela vai começar a surgir problemas urbanos, como desemprego, subemprego, falta de moradia. Esses problemas, congestionamento, violência e tal, favelas. Tudo isso, turma, é fruto do êxodo rural e falta de políticas públicas, é preciso que se diga, né? Falta de políticas públicas. Porque se o governo não recebe essa população como deve, aí nós vamos ter uma população marginalizada. Ou seja, uma população que vai ficar à margem da realidade. Em uma velocidade maior, além de avanços propiciados pelo desenvolvimento da biotecnologia, isso significa que práticas agrícolas cada vez mais se subordinam à ciência e à produção do conhecimento. Ou seja, a agropecuária vai estar subordinada, dominada por duas coisas: pelo dinheiro e pela tecnologia. Turma. Quando surgem esses grandes investimentos que nós temos hoje e essas tecnologias avançadas que também temos hoje, a agricultura ela vai se subordinar, ela vai ficar dependente. Até porque eu já falei para vocês que os alimentos que a gente consome, industrializados, a produção está cada vez mais mecanizada. Professor, se eu tenho tecnologias, modernização, evolução tecnológica,
o campo cada vez mais fica dependente e subordinado a essa grana. Tão tal que os pequenos agricultores estão perdendo espaço cada vez mais. E os grandes cada vez mais dominam a tecnologia. Isso é um fato interessante, né? Mas é importante salientar que não há somente técnicas modernas sobre o meio rural. Podemos dizer que os diferentes tipos de avanços coexistem no espaço rural. Eu estou querendo dizer que, apesar dessa modernidade toda, ainda alguns lugares no mundo mantêm as tradições, a maneira tradicional de produzir. Mas aqui eu tenho uma agricultura moderna. Olha, essa agricultura toda, cheia de tecnologia, que você está vendo aí na imagem, é a chamada agricultura intensiva. Dentro dos sistemas agrícolas, o intensivo é aquele que, com características básicas, a elevada produtividade, sempre com emprego de diferentes máquinas. Então, turma, agricultura intensiva é aquela que o agricultor utiliza intensivamente tecnologias e que gastou muito dinheiro. Houve muito investimento e tecnologia, fazendo com que a produção seja devido a esse investimento e devido a essa tecnologia. E aí ele passa a dominar. Já itinerante é a famosa roça. É um sistema extensivo, já não usa tanta tecnologia, né? É uma variável do referido cenário de subsistência. Na comparação com as formas de agricultura, o itinerante tem como diferença o fato do agricultor mudar periodicamente o lugar de plantio. É a roça, gente. A agricultura itinerante é a famosa roça. O agricultor planta ali, depois planta ali, depois planta ali, vai fazendo queimada para produzir sua roça. É agricultura itinerante ou extensiva, ou seja, não há um investimento alto e nem tecnologia. E eu tenho lá na Ásia, eu queria apresentar para vocês, a famosa agricultura de jardinagem. Olha esses terraços, esses degraus aí, turma. Isso é comum em Taiwan, Hong Kong, Singapura, Filipinas, Malásia, Laos, Camboja, Vietnã. É agricultura de jardinagem. Na China também. Eles plantam nessas encostas, fazendo esses terraços. E o que eles plantam aí, pessoal? Principalmente horticultura e floricultura. Como também arroz, é a rizicultura. Eles também produzem a famosa rizicultura. Então, professor, a gente observa que existem formas de produção moderna e tradicionais. E que cada povo tem a sua forma de produzir. Claro. Porque no planeta nós temos climas diferentes, solos diferentes, cultura de povos diferentes, riquezas diferentes e tecnologias desenvolvidas diferentes. Se as técnicas são diferentes, se as condições naturais são diferentes, as culinárias são diferentes, nós vamos ter produções agrícolas pelo mundo de forma diferente, não tem como. O japonês come diferente de um brasileiro, que come diferente de um sul-africano, que come diferente de um europeu, que come diferente de um japonês, ou de um norte-americano. Isso mostra que, pelo mundo, a agricultura ela é muito variada, diversificada. Em decorrência disso, a gente observa, aqui no Brasil mesmo, nas regiões, nós temos culinárias, a nossa culinária nordestina, piauiense, a cajuína nossa, né? O acarajé da Bahia, o açaí que veio lá da Amazônia, ganhou o Brasil, né? O chimarrão do gaúcho, o arroz acarreteiro do caipira, lá do Cerrado, a feijoada típica do Rio de Janeiro, enfim.
Se entre nós temos uma culinária diferente, imagina pelo mundo, né? Coisas que jamais a gente comeria aqui, insetos e cachorro, lá na Índia eles consomem. Já na Índia, o boi é um animal sagrado. Eles não utilizam. Não comem carne bovina, uma picanha, uma maminha, um contrafilé, patinho. Não, come não. De jeito nenhum. Lá para eles é um animal sagrado. Para nós aqui, meu amigo, é sagrado porque tá difícil. E aí se torna tão sagrado porque tá tão difícil. Bom, turma, com isso nós vamos fechando o nosso segundo episódio de hoje. Agricultura. Plantação e criação visando subsistência ou acumulação de riqueza. Agricultura. 12 mil anos, revolução neolítica. Deixamos de ser nômades, sedentários. Agricultura e a modernização e a culinária e os efeitos das tecnologias no campo. Obrigado pela atenção, dedicação, participação e anotação. Um abraço e até a nossa próxima aula. Valeu, turma!